Olá, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez eu, pastor Wanderson Medeiro, com mais dicas de como pregar sobre tal assunto. Hoje eu preparei dicas de como pregar sobre a sogra de Pedro. Talvez você queira pregar sobre a sogra de Pedro, mas não sabe nem por onde começar, por onde montar o seu sermão, o seu esboço, por assim dizer. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, por gentileza, vê se você ainda já se inscreveu no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreva, deixa aquele like abençoado e compartilhe para grupo de pessoas para que também possam ser alcançadas e ensinadas pela palavra de Deus. Esse vídeo, esse tipo de conteúdo, ele geralmente tem intenção, principalmente para aqueles iniciantes que estão começando a ministrar agora e às vezes ainda tem várias dúvidas, como começar, começo, meio e fim, como preparar um sermão. E até mesmo você que talvez tem desejo de pregar, mas nunca pregou porque ainda existe um medo de você não saber onde começar a preparar um sermão. E essa dica vai te ajudar muito. São dicas de ouro, que geralmente é a forma que eu faço e eu quero passar para você. Vamos lá então? Já quero te pedir, tenha paciência. Esse tipo de conteúdo tem que ter paciência. Você não pode chegar no meio do vídeo e já sair. Tem que assistir o vídeo todinho para você pegar passo a passo como pregar, melhor dizendo, sobre a sogra de Pedro. Bom, primeira coisa, logicamente, claro que antes de você subir no altar, antes de você cumprir o seu convite em uma igreja, provavelmente você será convidado, claro que você primeiro vai ler toda a história da sogra de Pedro, né? Todo aquele fato que Jesus tocou sobre ela e ela foi curada, enfim. Você vai decorar, você vai memorizar, ler, reler, leia quantas vezes for necessário para você memorizar a história, essa linda história da cura da sogra de Pedro. Bom, está com a mensagem decorada, preparou o seu sermão, como você vai seguir aqui o exemplo, chegou a hora de você pregar. Claro, com certeza, você já apresentou o seu sermão ao Espírito Santo no seu quartinho de oração, como eu faço. Vamos lá então, está na igreja, saudou todo mundo, agradeceu pela oportunidade, aquilo como de costume. Você vai dizer para o povo: pessoal, meus amados irmãos, abra sua Bíblia. Eu quero ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, versículo 38 e 39. Eu aconselho sempre, quando a gente vai fazer a leitura do texto, não ler texto longo para não cansar o ouvinte e já tirar a atenção dele, ele não querer mais se interessar pelo seu sermão. Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39, já é o suficiente, que diz assim: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizessem algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-lo. Então, 2 versículos, no máximo 3 versículos, dependendo do texto, já é o suficiente para você começar a desenvolver a sua mensagem. Bom, então, você já fez a leitura. Agora vem a parte principal. Vamos para o outro passo, que é a introdução da mensagem. O que é a introdução da mensagem? Nada mais é do que rapidamente um resumo da mensagem ou da história do que você vai contar. Você pode pegar alguns pontos importantes e já lançar na introdução. Claro que você já não vai entregar todo o ouro, senão você não vai perder a graça de toda a mensagem. Amém? Não se preocupe se você vai pregar 10 minutos, 15 minutos. Aí está o seu erro. Nossa, mas será que a minha mensagem vai durar como outros pregadores pregam 40, 50 minutos? Cada um, ali é questão de experiência. Com o tempo você vai adquirir essa experiência, tá bom? Vamos lá. Depois, na introdução que você deu, aquela introdução rápida, agora você vai começar, você tem por obrigação de comentar sobre a história, começo, meio e fim. Vai contar toda a história, como nós lemos aqui. Apesar que só li 2 versículos, você vai ler todo o contexto, toda a história, como eu já disse, já está gravado na sua mente, no coração. Você vai contar para a igreja, para que a igreja venha relembrar essa história e aquele que nunca ouviu, passa a ouvir. Depois que você já contou a história, o tempo está passando. Agora chega a hora de você começar a aplicar a tua mensagem. Geralmente eu gosto muito de dar temas para a mensagem. Nem toda mensagem eu consigo dar tema, mas 99% eu gosto de tematizar a mensagem. Aí o tema da mensagem ele é criativo, né? Você vai extrair alguma coisa da história e fazer ali um tema. Então, por exemplo, você poderia falar aí,
a cura da febre espiritual, sendo curado por Jesus, né? Enfim, Jesus é tão bom que cura até a sogra de Pedro. Pode fazer uma brincadeira para contrair, mas enfim. Aqui, por exemplo, eu preparei 4 lições, ou 4 observações sobre a história da sogra de Pedro. Então você pode falar, queridos, eu quero transmitir hoje sobre 4 lições sobre a sogra de Pedro, ou 4 observações, ou outro tema que você pode criar aí durante a preparação da sua mensagem. Bom, uma coisa eu acho interessante, claro, nunca exagerar, tá bom? Nunca passar do limite. É bom você falar alguma coisa para descontrair o povo, levar o povo a rir, claro, com muito respeito. Nessa mensagem, por exemplo, você pode falar assim, irmãos, todos nós conhecemos então que Jesus curou a sogra de Pedro, a sogra de Simão Pedro. Aí você pode brincar, irmãos, talvez eu fico a pensar que o que levou Pedro a negar Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sua sogra. O povo vai dar risada, né? Isso é apenas uma brincadeira para você descontrair, nunca exagerando. Faz parte também de um sermão. Depois disso, então, você vai começar agora a entregar o ouro, por assim dizer, ou as 4 lições. A primeira lição, você vai falar. Então, a primeira lição que eu aprendo com a história desta mulher é a seguinte. Eu quero falar sobre a febre, eu quero focar sobre a febre desta mulher. Você vai começar a desenvolver o primeiro ponto. Ou seja, você pode falar, se Jesus não curasse sua febre, ela poderia ter morrido, até porque a febre estava muito alta, foi uma febre fora do comum. Então você pode focar a primeira lição e a observação, né, sobre a febre. Se Jesus não curasse a sua febre, provavelmente ela morreria, porque afinal de contas a febre estava muito alta, poderia levar até a morte. Você pode começar a desenvolver assim. Ou seja, para que ela não morresse, Jesus teve que controlar a sua temperatura, ou seja, não poderia permanecer muito alta e nem poderia estar baixa demais. Ou seja, a temperatura daquela mulher deveria estar no seu nível natural. O que você pode aplicar? Por quê? Vamos lá. Porque uma febre muito alta pode levar a pessoa ao delírio. É ou não é verdade? Uma febre muito acima do normal, a pessoa pode começar a delirar. Isso aí é comprovado já. Então, observem bem, você está usando algo natural, conforme a ciência, conforme a medicina explica, por assim, melhor dizendo, a medicina nos mostra, nos revela isso, que a pessoa pode entrar em delírio. Agora vem um segredo. Você vai aplicar a mensagem para os nossos dias, baseado no que eu falei. O que você pode falar? Irmãos, ou seja, assim como a febre muito alta, ela pode levar alguém ao delírio, espiritualmente dizendo, o que tem de pessoas que estão vivendo uma febre tão alta que elas estão delirando. De que forma? Olha só o delírio dessas pessoas. O seu temperamento espiritual está muito elevado, que elas estão delirando, achando que, por exemplo, se ela não pregar no culto, o culto não foi bom. Se ela não louvar no culto, o culto não foi bom. Se ele não dirigir o culto não foi bom, não teve culto. Consegue entender? Porque são pessoas que já estão delirando. Que sentido é esse que você pode aplicar sobre a febre muito alta? Pessoas que se acham espirituais demais. Ai, eu oro demais, eu jejuo demais, eu sou o melhor de todos, eu conheço o aramaico, o hebraico, o grego, eu sou um dos melhores pregadores. Ou seja, espiritualmente dizendo, você pode fazer essa aplicação. São pessoas que estão com a sua febre muito alta. E Jesus, nesta noite, ele vai colocar a sua febre no seu devido lugar. Ou seja, em outras palavras, abaixar a sua crista. Consegue entender? Pessoa que está se exaltando demais. Então é interessante, você pode fazer esse tipo de aplicação. Você pode pregar da forma que eu estou falando. Bom, sendo assim, você também pode continuar. Tanto a febre alta é perigosa, que pode levar ao delírio, mas também a febre muito baixa pode diminuir os batimentos cardíacos e levar a pessoa à morte. E várias outras coisas podem acontecer, consequência de uma febre, de uma temperatura, melhor dizendo, muito abaixo do normal. Aí qual a aplicação que você pode falar? Porque uma febre muito baixa, segundo a medicina, diminui o ritmo cardíaco. E pessoas com a temperatura muito baixa, significa aquela pessoa que não está orando mais, aquela pessoa que não está mais meditando na palavra do Senhor. Ou seja, ela está praticamente com o seu termômetro espiritual lá embaixo, quase que fria espiritualmente dizendo. Aí o que acontece é um perigo o seu ritmo de batimento cardíaco por Jesus.
pela sua obra, também diminuir. Aí ela não quer mais fazer a obra de Deus, ela encontra 1001 obstáculos pelo caminho e a sua vida espiritual vai indo de mal a pior. Pegou? Que interessante? Só estou ainda na primeira lição. Já passaram 10 minutos. Só para você ter uma noção. Então, não se preocupe com o tempo que você vai levar para pregar. Amém? Vamos continuar então. Sendo assim, deixa eu ver o que eu coloquei aqui. O que você pode aplicar agora também. Jesus nessa noite vai tocar em crente aqui. Porque Jesus vai tocar sobre a sogra de Pedro. Então, Jesus hoje vai tocar e vai colocar o seu temperamento espiritual da forma em que ele quer e que é necessário. Louvado seja Deus por isso. Você pode continuar falando também. Porque quando Jesus curou a sogra de Pedro, ela se colocou de pé. Ou seja, a febre limitou o seu trabalho. A fé deixou a sogra de Pedro limitada sobre uma cama. Não podia mais servir porque ela estava totalmente com a sua febre muito alta. Então você também pode finalizar esse primeiro ponto, essa primeira lição, dizendo que Jesus vai tocar em alguém, essa pessoa vai se colocar de pé, ou seja, da forma em que Deus quer, não da forma em que ela se encontra, muitas das vezes, por assim dizer. Sendo assim, você pode partir então para a segunda lição, segunda observação dessa história. Meus irmãos, quem entendeu, diga amém. Agora eu quero, segunda lição desta mensagem é a seguinte, você pode falar isso. Cuidado com a aparência da febre. Ou seja, cuidado com a aparência. Cuidado com aquilo que a gente enxerga apenas por fora. Aí você vai falar, por que dentro dessa história? Porque a febre não é vista a olho nu. Não dá para enxergar a fé. Pode até sentir a febre, mas ver você não vê. E você não sabe o que está causando esta febre alta. Geralmente, pela medicina, quando uma pessoa está com uma febre muito alta, significa que existe algum órgão do seu corpo que está inflamado na parte interna, que levou a pessoa a estar sofrendo e sentindo esses sintomas de uma febre muito alta. Então, olha que interessante. Aí você pode aplicar. Não seja enganado pela aparência exterior. Ah, mas é só uma febrinha, não tem problema nenhum, é só uma febrinha, só um remedinho vai passar, aí que mora o perigo. Então, na vida espiritual também você pode aplicar isso. Ah, aí você pode aplicar, tem pessoas que, é só uma febrinha, é só uma saidinha, é só um golinho, é só uma olhadinha, consegue entender? Só esta vez. Ou seja, a pessoa está muito preocupada com aquilo que está do lado de fora, mas está se esquecendo que no fundo, existe uma grande armadilha que pode levar essa pessoa à morte espiritual. Consegue compreender? Então, assim você vai desenvolvendo e aplicando a sua mensagem. Tá bom? Vamos lá. Você pode continuar a dar alguns exemplos. Cuidado com a aparência de fora, com a aparência externa, porque Deus conhece o que está por dentro. Aí você pode lembrar da grande história de Samuel. Lembra quando Samuel foi na casa de Jessé, do pai de Davi e seus irmãos? Ele queria ungir a primeira pessoa, a segunda pessoa que ele viu, aparentemente, ele julgou que estava por fora. E Deus repreendeu dizendo, Samuel, não é este, você conhece o que está por fora, mas eu conheço o que está por dentro. Esse não será o futuro rei de Israel. Então você pode fazer essa colocação. Também você pode pegar outros exemplos na Bíblia de homens que tiveram as suas quedas porque eles ficaram focando o que estava por lá de fora. Por exemplo, Sansão. Sansão olhou muito a beleza de Dalila, o que aconteceu? Ele caiu num grande laço e perdeu toda a sua comunhão com Deus por um período, ficou cego dos olhos, raparam a sua cabeça e ficou sendo escravo ali aos filisteus e ao deus Dagom. Então você pode finalizar a segunda lição dizendo cuidado com a aparência. Peça a direção de Deus, não caia na armadilha daquilo que está por lado de fora. Pegou? Então você pode desenvolver muito mais. A cada ponto é apenas uma dica para te encorajar. Então você pode... Amém, queridos irmãos? Sendo assim, então vamos para a terceira lição que eu aprendo, ou terceira observação da história desta mulher. Aí você vai falar, como eu vou falar aqui agora. Quando Jesus está em silêncio, não significa que ele não está agindo. Exatamente. Porque não vemos Jesus aqui falando alguma coisa. O texto não mostra Jesus falando, Jesus orando para curar a sogra de Pedro. Não, Jesus em silêncio. Só apenas se inclinou para aquela mulher, provavelmente tocou em alguma parte do corpo dela. O texto não diz, mas alguns textos pode ser que diz, mas enfim. Jesus inclinou para a sogra de Pedro, provavelmente creio que ele tocou sobre ela e ela ficou curada da sua enfermidade. Ou seja, Jesus não precisou falar nenhuma palavra. Agora vem a aplicação pessoal. Você pode dizer, queridos ouvintes, talvez você não
você não está ouvindo nenhuma resposta de Deus em palavras, Deus não está usando nenhum vaso para falar comigo, mas não significa dizer que Deus não está agindo, porque Deus também trabalha no silêncio. Você pode fazer essa aplicação para animar alguém que está passando por uma situação, parece que não viu resposta de Deus. Aí você pode falar, você pensa que Deus esqueceu de você? Ainda que você não teve uma resposta auditiva, mas Jesus está tocando no silêncio nessa situação ou nesse problema. Olha que interessante, né? Vamos lá. Então você consegue observar que você vai desenvolvendo a cada tópico conforme Deus vai te orientando. Mesmo aquilo que você anotou, o seu esboço, na hora o Espírito Santo pode acrescentar coisas maiores ainda, porque cansado de acontecer isso comigo. Então vamos lá. Sendo assim, você pode, então, vamos partir então para a quarta lição, quarta observação dessa história. Aí você pode terminar dizendo, queridos, eu vejo aqui a importância do relacionamento com Jesus. Olha a importância de termos um relacionamento particular com o Senhor Jesus. Por quê? Aí você vai fazendo a aplicação. Observem bem que Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Mas a Bíblia não mostra nenhum relacionamento da sogra de Pedro com Jesus. A Bíblia não mostra, não registra relacionamento da sogra de Pedro com Jesus, mas registra o relacionamento de Pedro com Jesus. Então o que a gente aprende com isso? Eu aprendo que a importância quando eu tenho um relacionamento com o Senhor Jesus. Quando eu procuro ser fiel ao Senhor Jesus, Ele cuida da minha família, Ele cuida dos meus filhos. Observem bem, provavelmente, com certeza, por causa de Simão Pedro, Jesus curou a sua sogra. Louvado seja Deus. Então você pode fazer essa aplicação. Não, tranquiliza o teu coração. Amém? Você que serve a Deus, você que está aqui nesse culto hoje, fica tranquilo, porque enquanto você está aqui, enquanto você está se relacionando com o Senhor Jesus, Jesus está tocando alguém lá da tua casa, Jesus está curando alguém da tua família, Jesus vai restaurar alguém, resgatar lá da tua parentela. Você pode muito bem fazer essa aplicação e com certeza estas palavras renovarão essas pessoas que estão sofrendo situações familiares e que achando que Jesus não está vendo nada, tá bom? Então, sendo assim, você vai para a conclusão. A parte muito importante de todo o sermão, não adianta você pregar um sermão excelente e não fazer a conclusão. Vai ficar algo incompleto, por assim dizer. A conclusão, você pode dizer assim, faça a sua parte, seja fiel, que da sua casa Deus cuida, né? E depois que você fizer a conclusão, você pode, o mais importante do que a conclusão, irmãos, para completar a conclusão, uma conclusão completa, ela tem que ter apelo. Você vai fazer o apelo. Tem alguém sofrendo nessa noite de uma febre espiritual? Porque quando você falar se tem alguém sofrendo nessa noite de uma febre espiritual, a pessoa já entendeu a sua mensagem. Ela sabe que essa febre espiritual é algum problema que ela está passando, alguma fraqueza espiritual, porque lembra que a febre deixou a sogra de Pedro limitada em cima de uma cama? Ela parou o que estava fazendo, então esta febre espiritual, ela representa algum problema, algum tipo de prova, aflição, alguma doença, enfim, tudo aquilo que é negativo, por assim dizer. Então você vai fazer essa aplicação na conclusão, tá? Tem alguém aqui sofrendo dessa febre, talvez esta febre espiritual te limitou, você começou bem, parou no meio do caminho, você começou um projeto e não finalizou, você começou fazendo a obra de Deus, mas parou no meio do caminho, você consegue entender? Você começou uma faculdade e não conseguiu terminar, mas nesta noite Jesus, Ele vai solucionar esse problema, Ele vai remover esta febre alta que te fez paralisar. É muito interessante isso. Pode ser simples, mas eu te garanto que vai fazer diferença. Tá bom? Aí você, com certeza, você convida almas. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Talvez você já cansou de viver nessa situação. Até hoje você não compreendia porque tudo na sua vida dá errado, tudo paralisou sobre a tua vida, você começa e não termina. Então, entrega a sua vida para Jesus, né? Se entrega ao Senhor Jesus, que com certeza Ele vai te curar dessa situação espiritual e aquilo que estava parado vai passar a funcionar, vai começar a andar de volta e Deus será glorificado sobre a tua vida. Então você faz o apelo. Tenho certeza que se a mensagem tocar no coração desta pessoa e tiver uma pessoa nessa situação, com certeza ela vai se render aos pés do Senhor Jesus e Jesus será glorificado pela sua ministração. Amém? Olha só, 19 minutos, já vai fazer 20 minutos. Claro que apenas aqui contando rapidamente a forma que eu preparei esta mensagem. Amém, meu querido? Que Deus possa abençoar a tua vida. Não se esqueça, já quero te convidar para você assistir outros vídeos do nosso canal. Temos aí várias e várias aplicações bíblicas
diferenciado desse tipo de vídeo, que é apenas uma dica que eu dou, mas você pode aproveitar, pegar aí as aplicações que a gente faz no nosso canal, vários vídeos com vários assuntos diferentes, vários temas diferentes. Você pode usar como um esboço para você ministrar, até mesmo acrescentar mais coisas, ampliar esta mensagem. Tenho certeza que Deus vai te usar, é assim que Deus faz, tá bom? Deus possa abençoar a tua vida. Até o próximo vídeo. É lógico, se o nosso Deus permitir. Deus vos abençoe. Até o próximo vídeo.